O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi hoje à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados defender a proposta de reforma da Previdência do governo federal. Paulo Guedes entrou na Comissão de Constituição e Justiça acompanhado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e líderes de partidos. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também apareceu para dar apoio. O ministro da Economia afirmou que a Previdência é o principal gasto público e fez uma comparação. O problema é tão dramático que o ano passado nós gastamos 700 bilhões com a Previdência, e que é o passado, né? Que são os nossos idosos. E nós gastamos 70 milhões com a educação, que é o nosso futuro. Então, nós gastamos 10 vezes mais com a Previdência do que com o futuro, que é a educação. Ao destacar que a reforma vai acabar com privilégios, o ministro comparou as aposentadorias do Legislativo com as do regime geral, o INSS. A aposentadoria média no Legislativo é 20 vezes a aposentadoria média do INSS. A aposentadoria média do INSS é R$ 1.300, R$ 1.400. A aposentadoria média aqui nesse ambiente é R$ 28 mil. Funcionários. O ministro alertou, sem a economia de R$1 trilhão nos próximos 10 anos, prevista com a reforma, e se o Congresso não tiver coragem de aprovar a proposta, ele não vai lançar o sistema de capitalização. Na capitalização, cada trabalhador contribui para pagar a própria aposentadoria no futuro. É uma espécie de poupança com o dinheiro sendo investido individualmente. Paulo Guedes respondeu sobre o benefício de prestação continuada, o BPC, pago a idosos carentes. Hoje, o BPC é o valor de um salário mínimo, pago a partir dos 65 anos. Pela reforma, passaria a ser pago aos 60 anos, mas no valor de R$ 400. Só chegaria ao salário mínimo aos 70 anos. 13 partidos são contra a mudança. Pode até ser opcional. Deixa a pessoa do BPC decidir. Se ele quiser, ele pega com 65 o salário cheio, fica no sistema antigo, ou se ele quiser, ele antecipa. Teve bate-boca. O presidente da CCJ, Felipe Francischini, precisou pedir algumas vezes para que os deputados se acalmassem. O ministro chegou a ficar alterado. Não, o senhor não. Até o início da noite, 24 deputados falaram, 16 de oposição. PT, PSOL, PDT e PSB atacaram fortemente o ministro, o governo e a reforma da Previdência, que disseram ser injusta. O senhor está destruindo os pilares da Previdência Social brasileira. Paulo Guedes se defendeu praticamente sozinho. Deputados da base se inscreveram, mas poucos se manifestaram até o início da noite. 3 deputados do PSL, Coronel Tadeu, o relator Marcelo Freitas e o líder do governo, Major Vitor Hugo, o socorreram. Gostaria de parabenizar o ministro Paulo Guedes pela coragem e determinação com que tem, ministro, com que tem se empenhado junto com a sua equipe, e se empenhou ao longo de várias semanas para construir uma proposta que visa construir, presentear o Brasil, na verdade, a partir dos aperfeiçoamentos que o parlamento certamente fará, com uma previdência que seja sustentável ao longo do tempo. Que ser atencioso. Eu sou muito respeitoso. Os senhores têm muita familiaridade com esse ambiente, eu não. Vocês poderiam ter um pouco de atenção comigo e considerar que eu possa cometer erros e ter um pouco de atenção comigo? Deputados, eu vou exigir respeito nessa comissão. Isso aqui não é briga de rua. Eu cometi um erro de interagir. Eu só devia ter falado. Porque assim que eu interagi, vocês transformaram numa outra coisa. Então eu não vou interagir, eu vou terminar o que eu estava falando.